Bom dia a todos, bom dia amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais, amigos e amigas que se encontram na Câmara Municipal. Vamos dar início aqui à audiência pública, que será realizada pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, neste dia 27 de março de 2023, para a discussão do projeto de lei número 35/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento do Conselho Tutelar do município de São Gonçalo do Amarante. Saudar a todos os vereadores, registrar aqui a presença do nobre vereador Carlinho Pereira, registrar também a presença do nobre vereador Tiago Santos, nossa secretária e vereadora Dulce Carvalho, registrar a presença também do nosso amigo vereador Ailson Frota, nosso vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Pereira, vereadora Elsa Rodrigues, nobre vereador Vitor, nobre vereadora Naira. Gostaria de convidar, a compor a mesa dos trabalhos, nosso amigo e secretário municipal, representante do Poder Executivo, Rony, também presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Gostaria também de convidar à mesa dos trabalhos a nobre vereadora Naira do Josinaldo, a quem fez aqui a solicitação também da audiência pública, convidar a fazer parte aqui da nossa mesa dos trabalhos. Convidar o presidente da Associação dos Conselheiros do Estado do Ceará, da Associação dos Conselheiros do Estado do Ceará, Tiago Simões, a fazer também parte da nossa mesa nos trabalhos. Convidar a nossa amiga, minha ex-professora, Arandi, presidenta do Conselho da Assistência Social do nosso município, a fazer parte também aqui da nossa mesa dos trabalhos. E deixo aqui o convite, algum conselheiro que queira adentrar aqui ao plenário, nós deixamos aqui a cadeira aqui do lado reservada, para participar aqui dessa audiência. Os demais amigos que acompanham, que prestigiam aqui a audiência, vamos deixar aqui um púlpito aqui com microfone para que seja utilizado no momento necessário da audiência para debater aqui e discutir. Fiquem à vontade a participar. E registrar também a presença do nobre vereador Isaú. Iniciaremos agora, então, o nosso debate. Algum de vocês? Gostaria de convidar um representante do Conselho para utilizar aqui a tribuna e fazer aqui a abertura dos trabalhos, dizer da forma que foi a sessão passada, os anseios, os desejos, e a gente inicia esse debate. Marcelo Martins, conselheiro tutelar do nosso município. Pode falar, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os vereadores, todas vereadoras. Bom dia a todos que estão no Salgão, acompanhando esta audiência pública. Bom dia aos internautas que estão acompanhando em casa. Sou Marcelo, membro do Conselho Tutelar. Estou, nesse momento aqui, me expressando, representando o nosso colegiado aqui de São Gonçalo do Amarante.
E eu preciso, não posso deixar passar despercebido, a nossa alegria em estar aqui, nesse momento rico, importantíssimo, onde vamos discutir algo tão importante que vai ficar aí para todo sempre, que é uma política pública em favor de crianças e adolescentes. Quero parabenizar a Câmara dos Vereadores pela atenção, pelo cuidado e pela observação de tamanha responsabilidade que vocês estão tendo em convocar esta audiência, que também foi uma sugestão da vereadora Naira, do Josinaldo. Faço questão de parabenizar a todos por terem observado, se preocupado, nos convidado a estar aqui, não só o Conselho Tutelar, mas como outros representantes também de outros componentes que fazem parte da rede de proteção, promoção e direitos da criança e do adolescente. É uma satisfação, uma alegria e uma preocupação nossa nesse dia de hoje. Uma das situações que tem nos motivado a estar aqui é um respeito que nós temos pelo Conselho Tutelar. E quando se refere a um projeto grandioso que favorecerá diretamente crianças e adolescentes, e se preocupamos. Há também uma preocupação a nível Brasil, a nível nacional, que é o desinteresse dos conselheiros, ex-conselheiros e atuais candidatos em se sentirem atraídos pelo processo de escolha. Esse é um debate que está sendo discutido a nível Brasil. É o desinteresse das pessoas quererem se candidatar a membro do Conselho Tutelar, ao ter acesso aos editais de convocação, a ter acesso aos editais que estão sendo construídos, a ter acesso aos editais anteriores, e isso é preocupante. Esse é um dos motivos de estarmos aqui, para a gente debater de forma justa um edital que valorize, um edital e uma lei municipal que, de fato, atraia verdadeiros profissionais para que exerçam sua função com respeito, com compromisso, com valorização e, acima de tudo, priorizando a quem, de fato, é o mais privilegiado com toda essa mobilização, que são crianças e adolescentes. Mais uma vez, parabéns a todos e a todas, vereadores, vereadoras, por estar promovendo esta audiência. É sinal que estamos avançando, e avançando muito. Meu agradecimento em nome do Conselho Tutelar de São Gonçalo do Amarante. Muito obrigado. Convido o secretário Rony a fazer o uso da palavra, né, representando aqui o Poder Executivo e também na figura de presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. À vontade, Rony. Bom dia a todos e a todas. E o projeto que o Executivo enviou para o Legislativo, ele traz uma demanda nacional, que é a eleição e estruturação dos conselhos tutelares, né, a sua forma de atuação, e o município de São Gonçalo fez a sua obrigação constitucional de fazer a elaboração dessas minutas, de adequar a nossa realidade, principalmente a realidade salarial. Cada município trata a sua, que tem essa autonomia, e também seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, nas recomendações de boas práticas para o funcionamento do Conselho Tutelar,
desde normas de procedimentos, também requisitos para poder concorrer. E lembrando que esse projeto ele é alinhado ao Sistema Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente o dia da eleição vai ser um dia único para o Brasil. A eleição do conselheiro tutelar se tornou nacional. Então, é um rito para quem trabalha com a política da criança e do adolescente. Eu já fui presidente em outro município também, na primeira eleição que ocorreu, de forma eletrônica, e os desafios nunca foram poucos. E hoje a gente tem mais mecanismos tecnológicos, mas precisa ajeitar mecanismos estruturais e burocráticos, né? Então, nós estamos aqui exercendo esse papel de dar seguimento à lei e às políticas de direito da criança e do adolescente, e em conjunto com, obviamente, o Conselho Tutelar, porque é uma ponte de todo o sistema de garantia de direito, né? Então, a gestão está à disposição, enquanto presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, né? A comissão que coordena e elabora essa eleição está presente. A gente escolheu através de votação aberta junto aos conselheiros de direito, né? E a gente também solicita aos vereadores, à população, que conheçam o funcionamento do Conselho de Direito, do Conselho Tutelar, e principalmente para que a criança e o adolescente, a juventude de forma geral, tenha seus direitos mais protegidos e que a gente cresça numa sociedade de paz e prosperidade, principalmente para quem tem seus direitos, né, feridos. E essa que é a nossa grande missão. Então, a gestão e eu estou disponível, a comissão está disponível para quaisquer esclarecimentos, e era isso. Gostaria de convidar nosso amigo Tiago Simões para fazer aqui uma explanação também. Ele que representa, como presidente, a Associação dos Conselheiros Tutelar do Ceará, aqui no Brasil. Fica à vontade, Zato. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muito prazer que nessa manhã de segunda-feira, chuvosa, a gente está aqui na Câmara Municipal de São Gonçalo para fazer um debate de um assunto tão importante. Já inicio aqui a minha fala agradecendo a sensibilidade dessa casa, na pessoa do presidente, seu presidente, o vereador Neto, e aos demais vereadores e vereadoras, por ter dado uma importância para essa matéria. Quero aqui saudar essa mesa em seu nome, Neto. Sintam-se todos saudados em seu nome. E queria saudar ao plenário e as pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, pela TV, na pessoa do conselheiro Marcelo, que fez o contato comigo, em seu nome, estender a todos os conselheiros que eu conheço, tive a oportunidade de trabalhar com eles no dia a dia da operacionalização do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, que é o CIPIA, um instrumento importante de atuação e de proteção de crianças e adolescentes. O motivo da nossa conversa hoje, na verdade, existe uma resolução de número 231, aprovada em dezembro de 2022, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa resolução, senhores, vocês podem acessar no portal do Planalto. Se você colocar agora no Google, você vai lá, resolução 231/2022, CONANDA. Você vai ter a íntegra da resolução que está lá, publicada no Diário Oficial da União. E essa resolução, ela cria nortes para que o Conselho Tutelar seja trabalhado nos municípios. A matéria Conselho Tutelar ainda, senhores vereadores e vereadoras, é muito confusa no Brasil. Por que é confusa? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele cria o Conselho Tutelar, mas quando ele vai se debruçar sobre o Conselho Tutelar, ele tem pouquíssimos artigos. E isso vai criando uma confusão do ponto de vista jurídico, da personalidade, da sua atuação, né, da sua composição, não, porque diz lá que é 5, mas a equipe de apoio, a estrutura.
Então, o Conselho Tutelar ele foi pouco disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069. Tramita no Congresso Nacional, é importante que os senhores saibam, um projeto de lei que estabelece a lei orgânica do Conselho Tutelar. Aí, vereador Neto, essas inconsistências, essas inúmeras interpretações que muitas vezes a gente fica esperando do Poder Judiciário, elas vão ser dirimidas, porque vai haver uma lei orgânica do Conselho Tutelar e todos os municípios do Brasil precisarão adequar a sua legislação para recepcionar a lei federal. Não é o caso de hoje. Não é o caso de hoje. O que é que nós temos, então? Voltando, nós temos uma resolução de um Conselho Nacional que é importante. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é um conselho que pensa a política, que discute a política da criança e do adolescente e que sugere a política. Porque a gente é óbvio que nós não sabemos de todas as coisas, né? Ninguém sabe de todas as coisas e ninguém aqui quer ser dono da razão. Então, nós precisamos de uma instituição, de um órgão que consiga nos dar o norte, que consiga discutir aquilo que a gente não consegue discutir no dia a dia. Imagino que o dia a dia dos vereadores da Câmara deve ser corrido, com tantas outras demandas para cuidar do município. Nós, conselheiros tutelares, temos o dia também de muito trabalho. Então, a gente não tem condição, por tempo, para fazer uma discussão, um aprofundamento na lei. Então, os conselhos existem para isso, para discutir a matéria à exaustão e, no final, apresentar um produto. O CONANDA apresentou essa resolução. E aí ela coloca inúmeras diretrizes. Que se a gente fosse pegar, e eu não vou pegar especificamente a situação de São Gonçalo, mas vou pegar o geral. Se a gente pegar a maioria dos municípios do estado do Ceará, ela não cumpre a resolução. E pelo que eu estou entendendo, essa resolução ela foi alterada, ela já foi alterada, ela seguia 170 do CONANDA desde 2014, e a única mudança foi no processo de escolha. Portanto, ela já disciplinava o funcionamento do Conselho Tutelar. Ela já dizia que a sede tinha que ser no lugar de fácil acesso, ela já dizia que tinha que ter carro à disposição, ela já dizia que tinha que ter equipe técnica de apoio para ajudar os conselheiros, ela já dizia que o conselheiro tutelar, para ser serviço relevante e exclusivo, tem que ter uma remuneração adequada, compatível à exclusividade da função e à relevância. Então, nada disso, vereador Neto, é novo. O presidente do CMDCA sabe disso. Nada disso é novo. Isso é um debate de uma resolução de 2014 do CONANDA, que, como eles tiveram que alterar o processo de escolha para orientar a votação nacional, o uso da urna eletrônica, etc. e tal, eles aproveitaram e alteraram a resolução 170 de 2014 para 231 de 2022 e acrescentaram aquilo que eles achavam que precisam acrescentar. Portanto, não há nada de novo do ponto de vista de estrutura, de cuidado, de funcionamento, de zelo com o Conselho Tutelar. Se não havia isso na lei, é porque, de fato, o município não cumpria a mesma resolução que, ora, manda, né, para essa casa, em forma de lei, ali com algumas modificações, mas manda. Então, o que eu quero discutir? E aí, presidente, você me diga o tempo, porque para me cumprir. O que eu quero aqui, a minha função, presidente, é sensibilizar a sociedade. Eu represento hoje a Associação de Conselheiros Tutelares do Brasil no Ceará, a ACT Brasil. Né? A ACT Brasil, Seção Ceará, que a presidência nacional é do senhor Cícero. Então, a minha função hoje é sensibilizar. Vejam bem, o conselheiro tutelar tem que trabalhar 40 horas semanais. Isso se equipara a qualquer outro servidor público. Não é verdade? Qualquer outro servidor trabalha 40 horas semanais. Qualquer outro servidor que esteja em função de relevância pública precisa fazer um plantão, porque compreende que aquele atendimento não pode sofrer interrupção. Concorda, Marcelo?
Não pode haver interrupção. Logo, aquele regime de plantão, ele deixa de ser um regime ordinário e passa a ser um regime extraordinário. Então, a lei tem que adequar o regime de trabalho. E tudo isso é jornada. Não pode dizer que o regime extraordinário não é jornada de trabalho. Não tem cabimento isso. Então, existe o regime ordinário, que é o regime de 8 às 5 da tarde, assegurado o almoço, né, a hora de almoço que tem que ter, e também o regime extraordinário, que é o trabalho do conselheiro tutelar após o regime ordinário. Ou seja, se o conselheiro trabalha de 8 às 7, de 8 às 5, e o período da noite precisa ter conselheiro à disposição, isso é um regime extraordinário. Portanto, nós temos que discutir se o plantão se é na sede ou se é sobre aviso. Eu já vi que a lei propõe que mantenha o sobreaviso. Porém, senhores, não é razoável. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Não é razoável que qualquer trabalhador trabalhe o período noturno sem ser devidamente remunerado e sem ter assegurado a folga. Imagine comigo, um assistente social de hospital, ou de UPA, né, pode ser que tenha, que trabalha a noite toda. No outro dia, esse profissional ele precisa ter assegurada a folga. Ele não pode sair do plantão e entrar no regime ordinário. Ele não pode sair do regime extraordinário e cair no regime ordinário como se ele fosse uma máquina. Ele precisa ter folga para descansar o psíquico. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente trabalha com aquilo que é de mais importante para a sociedade. Sabe? O objeto, eu vou dizer objeto, mas é um termo técnico equivocado, tá? É só para vocês compreenderem. O objeto do nosso trabalho, a gente vai destinar todas as suas energias para crianças e adolescentes, para sujeitos de direitos, para que seja assegurado que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos. E para que, no caso de violação de direito, a gente possa intervir para assustar a violação do direito e trabalhar para que seja resgatada a condição de sujeito de direito daquela criança, que por alguma situação está sendo violado, está sendo agredido. Então perceba, o conselheiro ele precisa descansar para estar mentalmente preparado para lidar com casos de estupro de vulnerável, para lidar com casos de agressão física, tanto do pai contra o filho, da mãe contra o filho, na rua, para lidar com casos de violência psicológica de crianças e adolescentes, para lidar com violação institucional, com violência institucional, que foi trazida agora pela Lei 13.431, que dispõe que nós, poder público, também violamos direito de crianças e adolescentes. Quando a criança precisa passar por um processo de revitimização, precisa repetir a violência, quando chega no conselho tutelar, quando chega na escola, quando chega no CRAS, quando chega no CRES, quando chega na delegacia de polícia, isso é violência institucional. Veja, o conselho tutelar tem que estar preparado do ponto de vista psicológico para isso também. Então não é razoável dizer que isso não é jornada de trabalho. É preciso que essa casa se debruce sobre essas questões todas. Vejam, a estrutura, o conselho tutelar está no local adequado, como diz a lei, de fácil acesso? Tem linha telefônica disponível? Tem carro disponível? Tem equipe de apoio? O conselheiro tutelar tem alimentação? Tem o básico, sabe? O vale alimentação está assegurado do conselheiro? Porque percebam, gente, às vezes a gente fica o dia todo com a criança, vereador Neto. Aí sabe o que acontece? O município não manda alimentação para o menino, não. É ou não é verdade, Rafael e demais colegas, que a gente precisa tirar do bolso para dar o café da manhã, para dar o almoço, para dar a merenda, enquanto esse menino estiver com o conselho tutelar? Aí eu penso aqui, pense comigo, senhores, pense comigo aqui, Rony. É razoável que os conselheiros não tenham previsto na legislação o vale-refeição? Ou seja, nós temos o dever moral, porque não é o dever legal de alimentar o menino. Percebe isso? É o dever moral, porque nós não vamos deixar ninguém com fome, ainda mais criança e adolescente. É um dever moral, mas não é um dever legal. Porque sequer nós temos direito à alimentação. Isso não está previsto na lei. O momento é agora de haver as emendas,
de emendá-la, para que o plantão seja remunerado, para que tenha gozo de folga, para que o conselheiro tenha o vale-refeição assegurado, para que na hora que tiver que pagar o almoço de uma criança, ou até de uma família. Eu já tive que pagar o almoço de uma família. De uma família. Porque eu estava aguardando a regulação de vaga em unidade de acolhimento. Percebe, vereador Neto? E eu não podia deixar aquela família com fome. Então, me juntei com meus colegas, fizemos a velha cotinha e fizemos o almoço para toda a família. Pai, mãe, 2, 3 crianças, para que a gente não deixasse aquela família com fome. Então, a gente se sensibiliza para garantir a refeição do nosso assistido, mas ninguém se sensibiliza para garantir a nossa refeição. Isso é importante. Existem tantas outras temáticas. A exclusividade. Olha que coisa, olha que exigência mais descabida. Percebam. O conselheiro tutelar não precisa ter nível superior. Não precisa. Mas a gente tem conselheiro que é professor. A gente tem conselheiro que é enfermeiro. A gente tem conselheiro que é advogado. A gente tem conselheiro que é assistente social. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, senhores. Depois dessa jornada ordinária, esse conselheiro tutelar não pode exercer outra atividade. Se eu sou professor, eu não posso dar aula. Nem sequer exercer de forma privada, né? Dar reforço escolar, porque seria uma forma de uma outra remuneração. Se eu sou enfermeira, eu não posso dar nenhum plantão, vereadora. Nenhum. Porque eu poderia me programar para dar um plantão, 2 plantões por mês, que já faria uma diferença na minha remuneração no final do mês. Se eu pudesse. Eu não posso, porque a lei diz que deve ser exclusiva. Então, eu pergunto para os senhores, é justo isso? Nós estamos aqui para aprovar a lei ou nós estamos aqui para pensar o conselho tutelar para frente? E aí, eu estou afastando aqui os cinco conselheiros desse debate e estou pensando para frente. Qual é o legado que nós queremos deixar para o Conselho Tutelar de Fortaleza? Desculpa, o Conselho Tutelar de São Gonçalo. Qual é o legado, né? Esses meninos, eu queria ver muito, encontrar eles lá em Fortaleza, no encontrão, e eles disserem, poxa, lá em São Gonçalo, bicho, nós estamos está muito bom trabalhar lá. Nós estamos assim, assado. Porque eles estão reconhecendo a função do conselheiro. E mais gente vai querer ser conselheiro tutelar. E pessoas que têm mais formação, mais graduação. Porque não é porque o conselho tutelar que não pode ter gente com mais de uma graduação, por exemplo, Neto. Nós precisamos é que a turma se interesse pelo conselho tutelar, porque é principalmente a função que lida direto com a proteção das nossas crianças. E a turma diz que a criança é o futuro. Eu discordo. A criança é o presente. Porque não há de se falar em futuro se a gente não preservar o presente. Essa resolução, e a lei já está aqui, eu queria fazer uma observação, além de tudo que foi discutido. Há um entendimento de que o prazo para... O que nós estamos discutindo aqui muito é o processo de escolha. A lei veio para a Câmara muito impulsionado pelo prazo limite de ter que o CMDCA publicar o edital de convocação do processo. Mas percebam, a lei chega aqui dispondo da estrutura, organização, funcionamento do conselho e outras providências. Percebam, não há urgência para as outras matérias. O que há urgência aqui é para o processo de escolha. Vocês entendem isso? Porque se até ontem estrutura, organização, funcionamento, etc. e tal, não tinha havido chegada aqui, é porque dá para discutir isso depois. Com mais calma, com mais debate com os conselheiros, com mais posicionamento da sociedade. Aproveitando que esse ano é um ano de processo de escolha, a sociedade tem que entender. Né? Tem que entender que esse ano é um ano importante para a proteção de crianças e adolescentes. Então, eu penso que o prazo, de fato, até o dia 31 é o ideal, Neto. 31 para ser divulgado o edital. Mas há interpretação, inclusive pelo Centro Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude, do grupo que eu faço parte, o Dr. Lucas é o coordenador, de que se a data limite cair num dia que não é útil, aplica-se o dia útil subsequente.
E se eu tive uma reunião com ele e eu fiz essa pergunta, porque isso gerou uma dúvida em Fortaleza, e eu disse, olha, eu vou consultar o promotor, que é o coordenador do centro operacional, para que a gente não tenha aqui dificuldade. Então, palavras do Dr. Lucas, abre aspas, o ideal é que o município divulgue o edital até o dia 31. Palavra do Dr. Lucas. Porém, contudo, entretanto, se não houver a possibilidade, e considerando que o prazo termina no sábado, pode ser publicado na segunda-feira, dia 3. Palavra do Dr. Lucas, de uma reunião que eu participei com ele, enquanto representante da categoria, e tive que fazer essa dúvida, porque Fortaleza tinha essa dúvida. Inclusive, nós agora aprovamos 5 emendas na mensagem que o prefeito mandou para lá. A gente ampliou de 8 para 12 e ainda inserimos outros direitos, vantagens que o conselheiro precisava, que seriam até importantes, ter a oportunidade de discutir aqui, que eu não vou tratar, porque senão vai se prolongar. Mas são direitos, vantagens importantes ao Conselho Tutelar. Então, a pergunta que eu deixo, senhores, primeiro, parabenizar essa casa. Parabéns a cada vereador, a cada vereadora que se sensibilizou com essa causa. Parabéns. Nós precisávamos de mais parlamentares que discutissem essa matéria. Eu tenho percebido isso, e o meu colega Eulógio, que é presidente da outra associação, tem reclamado muito dos atropelos às mudanças de lei em município. Eu não vou citar município aqui, mas teve um município que aprovou na lei a exigência de nível superior. E eles aprovaram. Aprovaram na lei. Aí sim o Ministério Público entrou com a ação de recomendação. Recomendou que cumprisse o que estabelece a Lei 8.069. Não a recomendação, mas o que estabelece a lei federal, e a lei não dispõe sobre o requisito de nível superior. Né? Então, eles voltaram atrás e aplicaram. Então, percebam que esse tema ele é muito importante, ele é muito amplo, ele tem muitas questões, porque diz respeito da vida funcional dos conselheiros. Aí eu peço para vocês se colocarem no nosso lugar, fazer um exercício aqui de empatia. Vereador Neto, o que eu estou propondo aqui, com todo o respeito a essa casa e todo o respeito aos colegas da gestão, da gestão do município ou do CMDCA, é fazer um exercício que a gente tem dificuldade de fazer no dia a dia. Como ser humano, nós temos dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ser empático. Então, imagine você, se coloque no lugar do outro. Vai ter que dar plantão, mas não vai receber. No outro dia, vai ter que trabalhar. As folgas vai ser no banco de horas. E esse banco de horas você só vai tirar de acordo com os critérios estabelecidos na lei. Que coisa. O conselheiro não tem vale alimentação. Por quê? Porque não tem. Qual é a justificativa? Não tem, nenhuma. Porque se vocês me deram uma justificativa plausível para justificar que um trabalhador não tenha vale alimentação, eu ainda vou discordar, porque é uma questão de humanidade, direitos humanos. Sabe, comer, ter o direito de se alimentar é um direito humano. Ter local adequado para trabalhar, com equipe para dar apoio. Senhores vereadores, como é que seria a vida de vocês se vocês não tiverem assessores? Como é que seria a vida da secretária se ela não tivesse um chefe de gabinete, se ela não tivesse um assessor? Como é que seria a vida das autoridades se não tivesse equipe de trabalho, de apoio, se não tivesse estrutura? Vamos fazer esse exercício de empatia? E por fim, como é que seria nossa vida profissional se a gente não fosse devidamente valorizados, do ponto de vista de salário e de todos os outros benefícios? A própria resolução estabelece que a condição de conselheiro tutelar seja equivalente ao de servidor público, em nível estrito, né? Equivalente ali a um cargo comissionado, e aquilo que ele tiver direito, caberá também direito ao conselheiro. Isso está na resolução. Então, por que a gente não aplica ela? Se tiver que aplicar, vamos aplicar na íntegra. Vamos melhorar. A gente não precisa estar adstrito a isso aqui. Isso aqui é apenas parâmetros, sugestão, para que você parta de algum lugar para o debate. Tem uma norma que diz que o Conselho Tutelar devia estar vinculado ao gabinete do prefeito, porque nós somos atores políticos.
Nós não somos atores de política de assistência social. Né? Então, teria que estar no âmbito da política para ajudar a gestão a melhorar. Vejam, não é para travar uma batalha com o gestor. Quem pensa nisso está errado. Nós não temos partido A nem partido B. O nosso partido é da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, como agente político, tinha que estar onde a política está. Onde tiver condições de interferir, propor, melhorar a política da infância e adolescência no município de São Gonçalo. Então, vereador Neto, demais vereadores e vereadoras, eu fico por aqui para me não alongar mais, mas fico à disposição para trocar o diálogo. Eu não vou ter resposta para tudo e nem vim preparado para isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou disponível para a gente fazer um bom debate. Um bom debate, tá bom? Então, eu agradeço a cada um e a cada uma de vocês e fico aqui à disposição. Muito obrigado. Vereador Pereira. Bom dia, presidente. Bom dia à mesa. Bom dia a todos os vereadores e todo o povo que se encontra aqui presente. Primeiro, eu quero manifestar o meu apoio aí aos conselheiros, mas quero fazer alguns questionamentos ao Tiago, ao doutor Rony e demais colegas vereadores. Rony, a primeira pergunta seria para você. Desculpe, Rony, não, Tiago. Existe algum precedente, algum município que já trabalha, que já paga hora extra, que já paga vale alimentação, transporte, tudo isso para o Conselho Tutelar? Por exemplo, Fortaleza já faz isso? Perfeitamente. A gente recebe ajuda de transporte, nós recebemos o vale alimentação, tem uma regra em Fortaleza que estabelece que o funcionalismo que receber até R$6.000 recebe o vale alimentação, R$16 por dia. Fortaleza tem salário. Só que agora, só para dar uma notícia para vocês, nós aprovamos na Câmara, né, quero agradecer aqui, não sei se o presidente Gardel Rolim vai ver isso, agradecer a sensibilidade da Câmara que aprovou a derrubada desse dispositivo para o Conselho Tutelar. Ou seja, não vai ter limite de remuneração para que a gente receba, porque há um entendimento de que a nossa atividade do dia a dia exige esse vale alimentação, até para que a gente possa dar assistência aos nossos assistidos. Pô. Então, nós aprovamos agora a derrubada desse limite. Nós, se recebesse até 5.999, tinha o vale alimentação. Agora, esse limite foi derrubado. O salário do conselheiro ele não é unificado. Cada município faz o seu salário, cada município paga o salário. Hoje, o município de São Gonçalo do Amarante paga R$3.000, né? O salário do conselheiro. Isso atualizado já na gestão do prefeito Marcelo. Mas aonde eu quero chegar, viu, Tiago e Rony, conselheiro, são 5 conselheiros e um suplente. Então, para o município de São Gonçalo do Amarante, eu acho que seria insignificante em termos de valor o que se ia pagar ao que eles querem. Nós sabemos que essa lei é uma regulamentação em nível nacional. Porém, se tem a oportunidade agora, ou não se tem mais, de se ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas no caso do que eles estão reivindicando. Seria o vale alimentação e seria também a hora extra. Você, Tiago, falou muito aí de hora extra e de pessoas que ficariam de sobreaviso. Eu passei mais de 20 anos da minha vida trabalhando em regime de sobreaviso. E nós sabemos que a hora extra ela só é contada no momento que você é acionado. Eu saí 18 horas do meu trabalho, do meu expediente, fiquei com o telefone, fiquei com o radinho portátil, e lá pela meia-noite eu sou acionado a executar um serviço, aí eu saía do sobreaviso e entraria na minha hora extra, até o momento onde eu retornasse. Então, o conselheiro, ele está de sobreaviso. Nós sabemos que sobreaviso se paga 1/3 da hora normal. Se você tem R$10 da sua hora, o seu sobreaviso é 1/3 do valor da sua hora normal. Não é da hora extra.
A minha hora extra no horário é 100% do meu valor da minha hora normal. Mas o sobreaviso é 30% do valor da minha hora normal. Então, aonde eu quero chegar? O município de São Gonçalo não tem condição de pagar um sobreaviso a um conselheiro? Claro que tem. Claro que tem. E se ele for acionado no momento que ele está de sobreaviso, porque segundo a informação aqui do conselheiro, é que fica um conselheiro de sobreaviso no final de semana. Se caso precisar, convocaria outro. Então, se caso ele for convocado, aí passaria o município a pagar a hora extra a esse conselheiro. E vem também a questão do banco de hora. O banco de hora, eu acho que teria que ser uma opção de cada pessoa. Eu quero receber o meu dinheiro, mas eu quero deixar minhas horas guardadas para na hora que eu precisar, eu ter o direito de sair, de folgar e de fazer aquilo que bem me convém a fazer. Porque nós sabemos que cada um de nós temos outras obrigações a fazer na vida, a não ser só trabalhar. E o banco de hora, eu acho que teria que ser voluntário. Olha, eu quero ou eu não quero, certo? Mas o meu questionamento agora para o Rony, doutor Rony, são 5 pessoas ou 6 pessoas questionando uma causa. Nós sabemos que é uma categoria de grande importância no município, faz um trabalho, até muitas vezes trabalho de polícia, né? Arrisca a sua própria vida, às vezes os conselheiros enfrentam dificuldades que tem que convocar a polícia para poder fazer o seu trabalho. Eu acho que seria muito justo o município pensar, é um momento de como é que eu diria, de regulamentação da lei dos conselheiros e implementar essa causa para que eles possam também trabalhar, prestar o seu serviço, que não há nada pior, vereador Neto, do que você trabalhar inconformado, revoltado, insatisfeito com aquilo que você ganha, principalmente um trabalho de grande importância que é para a criança e para o adolescente do nosso município. Rony, eu queria lhe ouvir, assim, qual seria a possibilidade de se implantar isso para que possa atender essa categoria, que eu acho assim, uma categoria tão pequena e de uma imensa valia, de um imenso valor o trabalho que eles fazem para a nossa população. Vereador Pereira, muito obrigado. A gente, enquanto conselho, né, a gente tem tentado construir uma política geral, em que isso envolve todas as secretarias e todos os agentes. Do ponto de vista de vantagens para os conselheiros, o Conselho da Criança ele não tem nenhum óbice em fazer essa cobrança, esse pedido. Óbvio que tudo é uma construção de política, às vezes. Então, assim, do ponto de vista do Conselho da Criança e do Adolescente, a gente trabalha nas diversas políticas. Essa demanda é uma demanda, por exemplo, de vale alimentação, que o colega colocou, né? Hoje a secretaria dá um apoio aos conselheiros com pessoas que fazem esse almoço e estão lá trabalhando. E em relação às horas extras, é uma construção que, inclusive, à medida do que vier da Câmara para o Executivo, né, é o prefeito que decide, mediante a situação posta, se vem através de emendas, a gente discute banco de hora, mas nós estamos aqui para ouvir, né, principalmente as demandas, e fazer o filtro do que é melhor para o Conselho de Direitos, o Conselho Tutelar, para a gestão, porque são muitos agentes envolvidos, né? Então, à vontade. Vou deixar o nosso amigo Tiago
falar, e assim que a gente possa também ouvir dos conselheiros, se eles estão entendendo essa questão desse adicional, desse trabalho aí que foi falado na lei, né, dessas horas extras, enfim, desse banco de horas. Vereador Neto, eu queria perguntar aqui aos conselheiros se eles tinham a ciência da diferença do plantão deles de sobreaviso com a hora extra. Não sei se o Tiago concorda comigo, mas quem não é comigo é com a lei. A lei diz que você, estando de sobreaviso, o sobreaviso é pago diferente da hora extra. Então, eles são cientes que estão de sobreaviso. Eles não estão cientes que estão de hora extra. Porque a hora extra é no momento que você é convocado. Você está de sobreaviso no final de semana. Há um incidente, preciso convocar o conselheiro. Aí, naquele momento que ele entra em ação, aí seria realmente a hora extra até o retorno dele para a sua residência. Aproveitar, vereador, só para dizer, né? Embora esteja uma lei, eu acho que o senhor deve estar fazendo referência ao regime seletista, né? Quando vai falar. Como a gente trata do município e é um outro regime, essa casa ela pode entender diferente e inserir no regime jurídico do Conselho Tutelar uma interpretação distinta. E o que eu entendo? Eu, particularmente, se o conselheiro está em casa de sobreaviso, ele está à disposição. Eu, particularmente, o plantão de Fortaleza é na sede. Eu acho até que é melhor, porque resolve muitas questões de interpretação. Mas no sobreaviso, você fica em casa aguardando o telefone tocar, na madrugada, para tomar uma providência. Às vezes você não consegue dormir direito. Às vezes você faz atrapalhar, porque você acaba misturando ali a sua família com a demanda. Porque, poxa, na madrugada tem que sair. Eu acho até, sinceramente, opinião minha, colegas, não combinei com nada com vocês, mas isso poderia ser, inclusive, mudado para que fosse um plantão na sede. Um plantão na sede. E aí, isso para o município, eu não sei o que é, sinceramente, do ponto de vista administrativo, eu não sei o que cria mais ônus. Se é pagar os meninos no regime de plantão, considerando o sobreaviso, mas pagando o plantão, ou se pagar, manter o plantão na sede e ter que ter outras despesas. Com o motorista que vai ficar lá, com a equipe de apoio que vai ficar lá, com luz, água, não sei o que vai ter que pagar mais. Enfim, mas isso é um debate que a gestão tem que fazer. Eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que é razoável que a gente pense que o trabalhador que esteja em casa, na tensão de receber uma ligação, e quem é que liga para a gente na madrugada, vereador Neto? Só problema. É o hospital, é a delegacia de polícia, é a guarda municipal. Não tem nenhuma demanda na madrugada que seja simples, porque se fosse, podia esperar para o dia seguinte. Se a demanda da madrugada fosse uma demanda simples, não tinha nenhum problema em iniciar às 8 horas do dia seguinte, se fosse simples. Mas não é. Então, acho que vale a pena fazer essa reflexão sobre a complexidade dos casos que o Conselho atende, para a gente, inclusive, modular essa interpretação. Nós não precisamos aplicar o que está na CLT. Nós podemos garantir, assegurar os conselheiros tutelares no regime próprio uma gratificação, uma bonificação que seja justa. Sobre o salário, eu queria tirar uma dúvida. R$3.000 é a remuneração bruta ou líquida de vocês? Bruta. Então, vereador, incide aí o INSS e incide aí o imposto de renda. Eu estou dando só duas tributaçõezinhas que vai aí comer 300 conto. Pronto. 2.600 líquido. Pronto. Aí, eles já perderiam mais ou menos uma ajuda da alimentação aí. Só nesse disco que é obrigatório. Mas na hora de propor o reajuste, é bom pensar nisso. É bom pensar. Vamos aqui. Vamos pensar qual é a tributação que vai incidir na folha desses meninos. Eu diminuo com todo respeito, tá, gente? A intimidade. Qual é a tributação que vai incidir na folha? É isso, isso, isso e isso. Então, no final das contas, o salário mesmo, real, que o conselheiro vai poder utilizar para ter atividade exclusiva, é 2.600. Acho que isso é bom trazer para o debate, para a gente fazer as devidas reflexões.
Algum vereador, conselheiro também quer participar, fazendo aqui os questionamentos, população que está presente, fica à vontade para utilizar aqui o púlpito, né? Nobre vereadora Elza e depois o nosso amigo Marcelo Martins, conselheiro. Bom dia a todos, né? A mesa, os amigos, o pessoal do Conselho Tutelar. Eu ouvi o Tiago, né, falando que seria uma gratificação, né, poderia inserir uma gratificação para ver vale alimentação e tal. Mas, pelo que eu entendo, gratificação não pode incidir em cima de outra gratificação. Se eles são já como cargo comissionado, que é gratificação, eu acredito que tem que ter outro meio para que eles possam receber essa ajuda de custo, vamos dizer assim. Porque uma gratificação não pode incidir em cima da outra, que eu entendo, né? Não sei. E qual que é o salário mesmo, sem a gratificação? Pronto, aumentaria o salário, ficaria, mas a gratificação fora, e com a gratificação, já que ele recebe de cargo comissionado, que é 3 mil, eu acho que não pode, não sei. Então, o reajuste deveria ser na base da remuneração. Então, ou seja, a remuneração é baixa. Se você pegar a base, então, pelo que a senhora me falou, a remuneração é baixa. Cargo comissionado não pode ter hora extra. Tem tudo isso aí, pessoal. Vocês têm que pensar direitinho. Mais uma razão para a gente pensar nessa remuneração base, né? Mais um motivo para a gente pensar nessa remuneração base, para que esses outros incidências possam, né, não acabar corroendo a remuneração, o salário final, né, do conselheiro. Porque se você concede uma baixa remuneração, porque o salário, e põe uma gratificação em cima, e depois desconta a tributação, você vai ver qual é o salário real e vai ver que não é tão alto assim. Marcelo, pode ficar à vontade. Quero só contribuir ainda mais, porque os senhores e as senhoras estão discutindo e vejam como é importante, né, discutir algo que venha para esta casa. E vai surgindo novas ideias e quando o Tiago fala, quando o Rony fala, quando os senhores e senhores falam, e eu me recordo no exercício das nossas funções. E é importante deixar muito claro que o Conselho Tutelar em nenhum momento está questionando trabalhar, em nenhum momento, não é isso, porque nós já trabalhamos muito, e nós gostamos de trabalhar, nós trabalhamos já 24 horas, estamos à disposição da sociedade já 24 horas. O que a lei traz, no meu entendimento de leigo que sou, é que ela quer regulamentar esse horário noturno. A lei traz uma regulamentação, uma formalização de algo que não está constando na lei atual. Mas nós já exercemos nossas atividades em horário noturno. As viaturas da Polícia Militar, as viaturas da Guarda Municipal, o hospital, todos já acionam o Conselho Tutelar no horário noturno. E nós nunca dissemos que não. Nós não vamos atender, porque na lei municipal não consta, portanto, não vamos atender. É uma questão, como o meu amigo Tiago falou, né? É uma questão moral mesmo, humana, de querer se colocar no lugar das pessoas, e principalmente no lugar de uma criança que sofre, naquele momento, abandonada, sendo violentada, negligenciada, muitas vezes por aqueles que deveriam protegê-los. E quando acionam qualquer equipamento que está à disposição da sociedade, por exemplo, a segurança pública, eles já vão na minha residência, sabem onde eu moro, todo mundo sabe onde eu moro, e vão bater na minha porta em plena madrugada. E nunca me neguei a atender. Então, ninguém está aqui questionando trabalhar, muito pelo contrário. Regulamenta-se o horário noturno, como está proposto. Contudo, eu acho muito justo, que de fato seja remunerado, seja valorizado. Se for para alterar o salário, que altere, mas que todos nós possamos fazer, vereador Pereira, essa reflexão, conforme o nosso amigo Tiago orientou, de empatia mesmo, de se colocar no lugar daqueles que pode ser eu, pode ser outro, alguém que vier a exercer essa função,
se sinta convidado, de fato, a querer exercer essa função com bom gosto, com amor, com responsabilidade. Então, meus colegas, é só isso. Sim, eu não vejo motivo para nós nos escandalizarmos e não entender algo muito simples de ser compreendido. A valorização dos membros do Conselho Tutelar se faz necessário. Quero compartilhar aqui um pouquinho, me permitam, por favor, você tentar ser muito breve também. Nós representamos em favor, noticiamos um fato ao MP, o MP entra com a ação de destituição de poder familiar e encaminha para o juiz ele sentencia, decide um acolhimento institucional naquele momento de uma criança. Eu quero compartilhar aqui com vocês que, durante essa tramitação, para que o Estado consiga, de forma legal, acolher a criança, eu, Marcelo, eu falo assim porque eu estou no momento de fala, mas alguns membros também já tiveram essa experiência. Eu já tive de levar a adolescente para minha casa, para acolher no prazo de 3 dias. Eu tive que alimentar, eu tive que cuidar, tive que sustentar por 3 dias. Porque em São Gonçalo existe um serviço família acolhedora. Contudo, por questões burocráticas, de falta de famílias que se interessam em se cadastrar para poder acolher, o programa não está funcionando, não está funcionando. Não existe hoje nenhuma família cadastrada para fazer esse serviço que eu fiz. Não é minha competência em fazer, mas eu fiz, porque nós abraçamos, de fato, a causa, nos colocamos à disposição para ajudar. E, naquele momento, de frente com a autoridade judiciária, estamos aguardando, já oficiamos a unidade de acolhimento, tem um procedimento burocrático, uma dificuldade existe para acolher uma criança no Estado, que passa por uma triagem, tem que ver qual abrigo tem o perfil adequado para acolher aquela criança. E eu fiquei lá em casa 3 dias com a criança, né? Fui a família daquela criança no prazo de 3 dias, até sair a vaga no acolhimento para que o juiz oficiasse de forma legal o acolhimento correto. E eu fiquei. Não era para ter ficado. Se fosse ao pé da letra, ao pé da lei, eu poderia muito bem se negar. Eu poderia se negar a não acolher. Mas fiz por uma questão de humanidade. Uma atitude legal, mas naquele momento o meu coração, a minha atitude humana falou mais alto. E eu acolhi, fiquei. Aguardei. Quando saiu, levamos para o abrigo, foi acolhido. Portanto, um dos momentos que passamos foi este, e muitos têm um pensamento equivocado acerca do Conselho Tutelar, né? Muitos até dizem que o Conselho Tutelar não tem nenhuma utilidade, que o Conselho Tutelar não trabalha. Muitos até devem estar dizendo que nem merece ganhar um aumento. Eu acredito que estejam dizendo, porque desconhecem de fato o papel. Mas quem conhece o trabalho do Conselho, quem é um ator da rede, quem já foi ex-presidente do CMDCA como vereador, meu amigo Isaú, sabe o que eu estou falando, compartilhou com a gente dessas experiências e não estaria sequer questionando, estaria brigando para aumentar mais e mais, porque não é para o conselheiro, é para a causa. E quando se remunera bem um conselheiro, se respeita aquele que vai ser diretamente beneficiado, crianças e adolescentes. Com certeza, então, vereador. Deixa só a vereadora Naira falar, depois eu passo a palavra para o amigo, ela tinha solicitado primeiro. Eu gostaria também de pedir aos nobres e amigos e conselheiros que a gente fosse pontuando, né, as solicitações, de fato, o que é que está sendo, além da lei, claro, que é o principal objetivo no debate, mas as sugestões que a gente pode estar aqui encaminhando para o Poder Executivo, né, na figura aqui do secretário Rony, que está hoje presente, né, foi falado sobre o trabalho noturno, sobre a questão, inclusive, de vale alimentação. Já solicitei aqui o meu gabinete para fazer essa indicação, né, para solicitar esse vale alimentação para os conselheiros. Cabe ao prefeito acatar ou não, é decisão dele, mas já que existe, né, em outros municípios, creio que com boa vontade, né, e uma conversa antes a gente pode alinhar. Nobre vereadora Naira. Bom dia a todos. De muita importância esse momento, né?
porque até então tínhamos um projeto de lei em mãos e precisava ser discutido, precisava vir a conhecimento tanto do Conselho como da população, porque estamos às vésperas de lançar um edital. O Conselho está às vésperas de lançar um edital, e é importante as pessoas que estão pensando em concorrer às vagas possam ter conhecimento de como funciona o Conselho. Então, essa era a minha intuição, a minha vontade era que essa audiência acontecesse para ter esse conhecimento amplo, já que as nossas audiências e sessões são transmitidas via rádio, internet, e que as pessoas possam ter conhecimento sobre esse projeto de lei que regulamenta o Conselho, né? E, assim, já eu tenho dúvidas e queria estar perguntando aqui para os conselheiros se eles já tiveram a oportunidade de ver o projeto, né? E a minha dúvida é para saber do que já funciona hoje, de como vocês já estão trabalhando no projeto de lei. Muda alguma coisa? E deixar claro aqui também para a população e para todos nós que o questionamento aqui é a questão do horário noturno que vocês trabalham, que vocês já trabalham, mas que está sendo regulamentado nesta lei. Vocês trabalham, mas até então não tinham em lei, né? Está sendo regulamentado esse horário. Então, assim, o que a gente precisa entender quais são as reivindicações dos conselheiros, e eu queria saber justamente o que muda no projeto de lei, o que já existe hoje, e se vocês tiverem conhecimento de alguma coisa que foi acrescentado, o que mudou, o que muda através desse projeto, depois desse projeto aprovado, se vocês puderem. Pronto, eu acredito que até anteriormente na minha fala eu comentei, né, sobre algo semelhante. O projeto ele formaliza o horário noturno, deixando um conselheiro em sistema de rodízio com os demais em horário noturno, à disposição, no sistema de sobreaviso. E que não interfira na carga horária administrativa de trabalho. Ou seja, a partir das 5 horas da tarde, eu estou à disposição. Marcelo, Zé Martins hoje está à disposição da sociedade, está à disposição do município para exercer sua função, a qualquer momento que surja uma demanda, uma necessidade, a qualquer momento que surja uma violação de direito, eu tenho a obrigação e o dever de atuar. Eu posso pegar citar aqui um exemplo, infelizmente é algo muito recorrente, que são as violências sexuais. Uma violência que precisamos também estar discutindo em outro momento. E a violência sexual requer de toda uma atenção, e uma atenção muito rápida. Precisamos atuar de imediato, porque, na maioria das vezes, o violador, o agressor da criança ou do adolescente que está sofrendo violência sexual é um padrasto, é um pai, é alguém que faz parte do ambiente de convivência da criança e muitas vezes mora na mesma residência. Triste dizer isso. Os que deveriam cuidar são os que estão violentando. São pessoas que fazem parte. Nesse sentido, nós precisamos atuar de imediato. Não dá mais para esperar. Tem que tirar a criança daquele local rapidamente. O município não dispõe de família acolhedora que eu possa acolher aquela criança naquele momento, uma vez que eu já esgotei os recursos de possibilidade de reintegração da criança em outra família, uma família extensa, composta por algum tio, por algum primo, alguém que tenha algum vínculo familiar com a criança que possa acolher. Não tem, já fiz essa busca, não encontrei, preciso recorrer às políticas públicas. Temos um serviço, família acolhedora, que não dispõe da oferta ainda do serviço por falta de famílias cadastradas. O que eu vou fazer, senhores
vereadores e vereadoras. Estou sozinho de noite, com uma criança que precisa de um lar. Vou à delegacia plantonista, porque em São Gonçalo ainda não tem delegacia plantonista. Tenho que ir para a Caucaia, tenho que acionar o diretor do transporte para me fornecer um carro que esteja à minha disposição. Preciso ir à Caucaia, enfrentar uma fila para fazer um procedimento, que é o boletim de ocorrência. Posterior a isso, a delegacia emite uma guia de exame para que seja feita imediatamente o exame na criança. O conselheiro acompanha a criança até o IML. E lá sabemos, né, que no horário noturno é bem diferente o atendimento do horário do expediente normal, no IML. Quem já foi lá à noite sabe do que eu estou falando. Você demora a ser atendido no período da noite. Passamos a noite toda. E no outro dia precisamos estar às 7h30 da manhã para exercer nossa função, de acordo com o que está colocado na lei. Eu consegui compreender desta forma. Se alguém conseguiu compreender de outra forma, por favor, peço que também contribua. Pela leitura que fizemos, nós entendemos que seja colocado desta forma. Eu chego em casa às 4h da manhã e estou com a criança, né? Sem uma política pública no município para poder acolher a criança, até que fossem ofertados outros trabalhos importantes naquele momento. É uma das questões que nós conseguimos observar ao fazer a leitura da parte que trata do funcionamento, vereadora. Então, é mais uma observação, né? A questão como o doutor Tiago, né, falou também sobre o direito de folga assegurado após o plantão de sobreaviso, né? Eu quero aqui declarar o meu apoio ao Conselho e parabenizar pela coragem, porque não, acima de tudo, precisa de coragem, né, para estar nessa jornada. Acredito que não seja fácil. E que vocês, eu não sei se vocês têm algum apoio psicológico, porque enfrenta também vocês presenciam muitos casos. E, assim, o que a gente puder estar observando nesse projeto e a gente possa levar ao prefeito, à Secretaria da Assistência, e a gente possa ver o que pode melhorar, as melhorias que possa ter para vocês, porque acredito que o município, além de a gente já tem, a secretaria já tem um planejamento, né, já tem uma lei orçamentária que talvez não teria pensado nesses reajustes, nessas horas extras. Então, a gente tem que ver como é que a gente pode levar ao Executivo essas propostas para melhorar esse projeto de lei. E a gente não tem muito tempo, né, correndo contra o tempo. Então, já me deixo aqui à disposição do Conselho e acredito que os demais colegas, para a gente estar levando as propostas que estão sendo observadas nesse projeto. Tá bom? Eu queria, pegando um gancho aqui da fala da nobre vereadora Naira, né, mais uma vez, mostrar para a população o tamanho da importância que é esse debate, né? Antes da votação com urgência, o prefeito tem encaminhado frequentemente leis aqui para esta casa. Eu sempre cito o exemplo das últimas 10 leis que ele mandou, em caráter de urgência, para a gente analisar em um dia. E quando eu me atentei ao chegar à lei com pedido de urgência, procurei o Conselho Tutelar para saber se eles tinham ciência do que estava sendo apresentado em caráter de urgência na casa. Nenhum dos conselheiros foram informados. Inclusive, hoje, nós temos aqui um entendimento diferente, né? Independente de vereadores de situação, oposição, a Naira acabou de entender ou confirmar a real necessidade de ouvir
o Conselho Tutelar do município. Porque foi uma lei que foi imposta aqui, às pressas, inclusive com pressão de ser votada, informando que corria risco, inclusive, de alguns conselheiros não ter o direito de participar da eleição. Eu acho que não é dessa forma. A forma legal é essa, é com diálogo, com a conversa, e a importância, mais uma vez, para que a população entenda. Falta essa comunicação. Os conselheiros poderiam ter, inclusive, participado de reuniões, ter tido essa reunião antes, para chegar aqui já alinhado, até porque o prazo é curto. Mas, como eu disse já na outra sessão, digo novamente, se não tiver prejuízo à categoria, se não tiver prejuízo ao Conselho Tutelar, eu me disponho, inclusive, ao final da audiência, para a gente ver a melhor solução. Temos até o dia, pode ser amanhã, pode ser quarta, dependendo dos vereadores e também dos envolvidos na audiência, da gente fazer essa extraordinária e tentar incluir dentro desta lei as alterações. Por que digo isso? Acabei de receber do gabinete do prefeito a solicitação da retirada do projeto de lei da PL dos agentes de endemias. Retirou para quê? Para melhorar. Porque, a exemplo dos conselheiros tutelares, os agentes de endemias também não tiveram ciência da lei. Quando chegou para esta casa, foi um susto. Graças ao trabalho da oposição e dos demais vereadores, que todos também aqui, como eu acabei de frisar, independente de situação ou oposição, nós estamos tendo esse cuidado, essa cautela, de estar atento às leis que vêm para essa casa e, principalmente, ouvindo da população, dos servidores, a real necessidade e fazer as alterações necessárias nesse período de tramitação. Nosso amigo Tiago vai fazer uma pergunta, logo após o nobre vereador Esaú tem a fala. Alô, pronto. Não, só para eu estava olhando a lei aqui, não tive tempo de olhar ela detalhadamente, mas eu vi aqui, pessoal, que no artigo, a resolução, no artigo 4º, diz que cabe ao Executivo garantir quadro de equipe administrativa permanente com perfil adequado. Tá? Na linha E do artigo 4º, diz o seguinte, que tem que garantir transporte adequado, permanente, exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção e segurança na sede e de todo o seu patrimônio. Eu olhei aqui o artigo 5º da mensagem, ela tem inúmeros incisos, mas ela não dispõe sobre o carro, sobre o uso exclusivo de um veículo. A sugestão minha é que algum vereador pudesse apresentar uma emenda ao artigo 5º, uma emenda ao artigo 5º, parágrafo 1º, para inserir o veículo de uso exclusivo do Conselho Tutelar no regime ordinário e no regime extraordinário. Mas por que durante o plantão ele tem que entrar em contato com o coordenador do transporte, se o carro é exclusivo do Conselho? Então, entendi. Então não tem problema nenhum de inserir na lei, já que já está assegurado, a gente pode acrescentar na lei para ter a segurança, né? Regime ordinário e regime extraordinário. É importante essa questão. Deixa eu fazer um esclarecimento. Quando o Marcelo assumiu a gestão, né, do ponto de vista do Conselho Tutelar, ele dobrou o salário dos conselheiros e também forneceu o apoio técnico e operacional, computadores, gente, veículos. Então, o fato de ser exclusivo é que na hora que ele precisar, ele vai ter. Assim, não importa se está com ele, é uma questão de controle burocrático para a gestão, ela deixa disponível para uma pessoa para o atendimento. E a outra questão, aí eu trago aqui à baila a fala da vereadora Elza, quando a natureza do cargo do conselheiro tutelar é comissionado. Então, quando você tem cargos comissionados, sua natureza limita algumas questões. Por exemplo, gratificação e comissão. Porque, pela sua natureza, o cargo já é comissionado. Então, hora extra também, que requer exclusividade. Então, a título também de esclarecimento, a gente precisa ver esses pontos e
encaminharmos, né? Por exemplo, a demanda do Conselho é essa, junto aos vereadores, a demanda que o CMDC pauta vai ser essa, e a gente senta com a gestão e define. Ninguém aqui está em pontos antagônicos, né? A inteligência e a sabedoria se constroem no antagonismo, no meio dele. Então, nós estamos aqui para construir. Agora, a gente precisa esclarecer, por exemplo, entrou uma pauta aqui que a gente ficou sem entender, por exemplo, a auxílio alimentação. Hoje a gente já garante isso para os conselheiros, né? Então, é só para a gente ser mais dinâmico nos pedidos. Assim, peço até digamos assim, um alinhamento. Pronto. Pronto. Amigo Rony, ao final da audiência, nós vamos, em conjunto, fazer aqui esse levantamento das reivindicações. A gente vai entregar em suas mãos para que você possa levar ao Executivo, né? A gente faz os vereadores que estão presentes em conjunto, né? Para que você possa levar essa pauta adiante. Antes dos amigos falar, eu queria dar a palavra ao vereador Isaú, que já solicitou e por algumas vezes foi interrompido. Logo após eu concedo a palavra ao Pereira e à vereadora Elza. Bom dia a todos e a todas. Saúdo todos os vereadores aqui presentes na pessoa do presidente Neto. Saúdo a mesa, os convidados, especialmente os membros do Conselho Tutelar, auditório, todos que nos assistem pelas redes sociais. Dizer que esse debate que está acontecendo hoje aqui, na verdade, ele tardou, né? A verdade é essa. Porque quando se trata da rede de garantia de direitos, quando envolve criança e adolescente, pelo ECA, eles têm prioridade. E é uma prioridade absoluta. Mas nas discussões, infelizmente, nas políticas públicas, sempre esse tema fica por último e às vezes nem é lembrado. E quando nós, desde o início do nosso mandato, nós tentamos trazer aqui para... Obrigado. Desde o início do nosso mandato nesta casa, nós tentamos trazer e evidenciar a importância do sistema de garantia de direitos, do Conselho Tutelar, das campanhas que existem ao decorrer do ano de proteção às nossas crianças e adolescentes. É tanto que fizemos já, sempre o 18 de maio aqui nesta Câmara, pela primeira vez, a gente fez aqui, nós fizemos por 2 anos, não foi, Marcelo? Já a campanha do 18 de maio, e esse ano, se Deus quiser, faremos mais uma programação melhor elaborada, se Deus quiser. Quando eu peguei esse projeto de lei, por mais que ele tenha chegado em regime de urgência, eu recebi na quarta e tive já que ler, porque quando se fala em Conselho Tutelar, CMDCA, Direito da Criança e do Adolescente, é prioridade. Então, imediatamente já cuidei em ler o texto do projeto na integralidade, observei essa questão da obrigatoriedade do que o Conselho tem que dispor, e vi aqui que no artigo 5º foi descrito, inclusive já tem aqui no artigo 5º, veículo de uso exclusivo, não é necessário a gente fazer uma emenda, já tem, e realmente o veículo tem que ser exclusivo, o Conselho Tutelar não pode ficar dependendo de quando precisar de um veículo, ter que estar ligando para a secretaria, ou não sei para quem, solicitando. Então, realmente, existe essa necessidade do veículo ser de uso exclusivo. Essa valorização do Conselho Tutelar, ela, aliás, eu vou chamar agora de desvalorização do Conselho Tutelar. É o que nós vemos acontecer, não é de hoje, não, é de muito tempo. Porque nós sabemos que é questionável, às vezes, a natureza jurídica do cargo, É bem verdade também que o ECA não é muito específico, aí criou de forma geral e deixou para os municípios, enfim. E sempre vai ficando por último. E, às vezes, nem é lembrado, e a gente sabe disso. Tanto é verdade que nós aprovamos um aumento, não foi, Marcelo, do Conselho Tutelar, ano passado, em 2022, para R$3.000. Tarde, muito tarde. Porque, se hoje nós estamos discutindo que o Conselho Tutelar ganha R$3.000 e
para a função que ele exerce, que para mim não é um emprego, não, é uma missão. Hoje, nós achamos que não é razoável. Imagina o que eles recebiam antes desses R$3.000. É até vergonhoso para um município como São Gonçalo do Amarante pagar o que pagava aos conselheiros tutelares desse município. Porque nós sabemos a complexidade das demandas de São Gonçalo do Amarante, por ser um município portuário, BR, turístico e tantas outras características que tornam São Gonçalo do Amarante vulnerável à violação de direito de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar ele tem sim que ser melhor valorizado. Precisamos sim discutir sempre. Precisamos buscar, conselheiros, uma alternativa junto ao poder público, ao executivo, para que vocês tenham esse suporte na questão da alimentação, quando fizer o traslado, e outras situações, porque merecia ter um advogado, por exemplo, dentro do Conselho Tutelar, à disposição deles, para orientá-los quando fosse necessário. Precisaria, a lei não exige, mas se eu pudesse, como vereador, um dos meus primeiros projetos de lei, quando eu comecei nessa casa, eu digo porque eu me reuni com os conselheiros tutelares no meu primeiro ano de mandato aqui na sala de reunião, e uma das pautas foi exatamente o reajuste salarial, e eles lembram disso. E se fosse da minha competência enquanto vereador, se eu pudesse fazer isso, se eu tivesse legitimidade constitucional e legal para fazer um projeto de lei aumentando o salário de vocês, concedendo benefício e auxílio, vocês podem ter certeza que vocês já teriam tido esses benefícios, porque eu já teria feito esse projeto de lei. Mas, como nós já, no sistema jurídico brasileiro, temos essas determinações legais, já a gente tem que aguardar, e se a gente não pode fazer o projeto de lei, a gente vai em busca de quem pode, para poder chegar nesses projetos aqui, e certamente nós aprovarmos e ir para a prática. Né? Vocês, conselheiros tutelares, quando eu disse aqui, vocês não exercem uma profissão, é uma missão. Porque o trabalho é árduo, o trabalho é difícil. Lidar com violação de direito é difícil. Lidar com famílias, com as famílias envolvidas na violação de direito, é muito difícil. Lembro-me uma vez que eu acompanhei o Conselho Tutelar, enquanto advogado do CREAS, eu também era presidente do CMDCA. Nós fomos a um hospital em Fortaleza, eu acho que estava o Marcelo... Era o Marcelo? E outro conselheiro. Quem era o outro conselheiro, que eu não estou lembrando agora? É o Edna, né? Pronto. E lá, nós fomos expulsos da sala da diretora do hospital. Nós saímos de lá mais baixo do que o tapete dela. Foi uma situação constrangedora, e nós estávamos lá para defender o direito de uma criança. E não são só as pessoas que violam o direito, não. O Estado também, e o Estado talvez seja quem viola mais. A violência institucional, ela é real. Ela é real e muitas vezes não é enfrentada porque existem os interesses. Mas a diretora do hospital, que fez o que fez, não comigo, porque se tivesse feito só com Esaú ali, mas a minha revolta maior foi pelo desrespeito aos conselheiros de São Gonçalo do Amarante. E eu estou só citando um episódio de tantos outros que eles passaram e passamos quando a gente vai defender criança e adolescente. Então, gente, que nós possamos... tenho certeza absoluta que não existe um vereador aqui dos 13 que seja contra a nenhum tipo de vantagem, benefício e de melhora na condição de trabalho, na remuneração e no sistema de garantia de direito do nosso município. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para melhorar, para fortalecer e para fazer realmente uma história que nós não queremos que exista mais, que é a desvalorização, porque se a rede de garantia de direitos não estiver fortalecida, não tiver suporte, então é a mesma coisa da gente estar violando o direito das crianças e dos adolescentes. Então, nós também violamos quando nós somos omissos. E essa omissão, ela não vai ser causada, nós não vamos ser omissos nessa tarefa. Então, pode ter certeza que nós, vereadora Nária e tantos outros aqui,
vamos levar essa pauta e solicitar e cobrar, né? E eu quero até já, mudando de assunto, mas falando a mesma coisa, pedir, né, um pouco de objetividade no que vocês identificaram de incoerência no projeto de lei, para que a gente possa analisar. A sessão vai se manter, vereador? Então, assim, eu acredito... Porque o que eu quero saber dos conselheiros é assim, se existe no projeto de lei, né, algum item, artigo, alguma coisa que realmente ele seja completamente assim, desfavorável à realização do trabalho de vocês. Porque a gente tem que ver o seguinte também, o município tem uma legislação que garanta a estrutura, que diga com detalhes o que muitos municípios não diz, também é importante para nós. Então, não é, ao meu ver, na minha humilde opinião, não significa dizer que aprovando o projeto de lei nós vamos estar desvalorizando o Conselho. Não, eu acho que se tiver alguma coisa que está desfavorável a vocês, a gente pode fazer uma emenda supressiva, né? Mas que seja interessante a gente aprovar aquilo que realmente vai fortalecer o Conselho Tutelar. Então, o que está na lei é o que está na lei, a gente pode partir para cima para cobrar, seja lá de que prefeito for, de que secretário for, né? Mas que a gente não deixe passar também a oportunidade de fortalecer o Conselho Tutelar nesse projeto de lei. Obrigado pela oportunidade. A vereadora Elza, depois o vereador Pereira. É uma pergunta que eu queria fazer ao doutor Tiago. Tiago, viu, Tiago, para ti. Qual é o critério da remuneração, né, do cargo comissionado do Conselho Tutelar? Assim, por exemplo, eu sei que em Fortaleza é um valor, é o número da população, o que é que estabelece o valor? É a relevância do cargo, mais a população do município. Essa é a equação. E o número de conselhos tutelares disponíveis. Então, quanto mais bem remunerado, é assim? Quanto mais população e menos conselheiros, melhor deve ser a remuneração. Pois é, estou perguntando porque, como eles ganham só R$3.000, né? E, assim, tudo bem que, segundo eles, me disseram que antes ganhava menos e foi realmente aumentado ano passado, né? Foi ano passado, Marcelo? Ano passado foi aumentado para 3.000. Aí é isso que eu pergunto, qual foi o critério, né? Qual é o critério populacional, mas o IBGE está atrasado, né? A gente sabe que a nossa população está agora 62.000, mas ainda não está oficializada, está 43.000, eu acho, atualmente. Então, é isso que eu queria saber, para poder ver a forma de ajudá-los em aumentar o valor deles, para não, porque a hora extra não pode, porque outra gratificação não pode incidir em cima da outra, e como poderia melhorar o valor deles, né? O 3.000 para 4, sei lá, entendeu? E outra pergunta, que eu li aqui o artigo 5º, fala em telefone móvel, vocês têm telefone celular? Vocês têm de vocês particular. Então, quando vem os pedidos, é no de vocês particular. Mais um gasto que eles têm, né? Deixa eu só, vereadora, assim, em Fortaleza, nós temos todas essas remunerações. Nós temos a nossa simbologia, que é uma DG3, é a base da nossa remuneração, mais auxiliar, mais a alimentação, mais o ajuda de transporte, mais a hora de plantão. Então, nós temos tudo isso no nosso contra-cheque. Depois, se o vereador Neto quiser, eu posso até mandar sem nenhum problema, para vocês verificarem que está tudo dentro da legalidade. Porque, se não tivesse, a Procuradoria do município de Fortaleza, que é muito forte, já teria derrubado, já teria... Então, nós recebemos, nós temos o salário base, que é uma simbologia, a DG3, né, que é um cargo um pouco mais elevado na estrutura. Depois nós temos só DG1, 2 e 1. Não, nós temos uma fundação pública, foi criada uma estrutura. Fortaleza hoje tem uma Fundação da Criança e da Família Cidadã, que é uma autarquia pública, né, para que o Conselho pudesse ser vinculado, e também algumas outras políticas de
de proteção da criança e do adolescente de âmbito municipal. Então, nós temos uma estrutura própria. Inclusive, foi pensado isso lá, né? Aqui, se eu não me engano, os ministros são vinculados à Secretaria de Assistência, não é isso? Né? Mas, enfim, é só para dizer que é possível. Há situações, basta estudar, se tiver dificuldade, aí, é só entrar em contato, né, fazer uma ponte aí com Fortaleza, com a Câmara de Fortaleza, que os meios são possíveis. Né? E, na pior das hipóteses, eu acho que pode aumentar a remuneração de base dos conselheiros, e aí, com uma remuneração melhor, você pode aplicar uma gratificação que vai contemplar as perdas dos conselheiros. Pode ser uma saída, mas, no final das contas, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela sensibilidade de observar até isso, até o telefone que o camarada usa é dele. Sabe, Marcelo, é muito constrangedor você receber na madrugada uma viatura de polícia na sua casa. Me perdoe, companheiros, mas está equivocado. Na sua casa, na madrugada, uma viatura de polícia. Me perdoe, você tem que passar 3 dias com a criança ou adolescente na sua casa, correndo o risco dessa criança se acidentar, sofrer qualquer coisa e você ser implicado. A sua carreira pode acabar se acontecer alguma coisa com essa criança. Então, vejam a complexidade que é a função que os conselheiros tutelares em São Gonçalo praticam, porque isso lá em Fortaleza não acontece. Em outros locais do Brasil também não acontece. Seria até passível de ação civil do Ministério, até uma ação pública, do Ministério Público contra a gestão, se isso acontecesse lá em Fortaleza, porque é um completo absurdo isso acontecer. Queria só deixar registrado, porque como eu represento a categoria, isso que você falou, colocou a sua vida e a sua vida funcional em risco. Tá bom, meu companheiro? Novo vereador Pereira e depois nova vereadora Naira. Acho que então a importância do conselheiro estar de sobreaviso na sede, de plantão na sede, né? Porque no caso ele não precisaria levar essa criança para casa, poderia ter ficado na sede com ela. Ainda não é o. Oi? E nem receber uma viatura de polícia, né? Qual é o servidor que recebe na sua casa numa madrugada uma viatura de polícia para exercer a sua função? Né? Justamente. Então, a sede talvez não seria o local adequado, mas seria ali o prédio público, né? Ele estava ali na sede do conselho. Que, na verdade, viu, vereadora, a assistência tinha que cuidar disso. O Conselho Tutelar tinha que acionar a assistência, a situação é essa. A central de vagas, o Estado vai regular em 3 dias. A criança é de responsabilidade do município. Então, a assistência tinha que ter uma casa de passagem, um acolhimento provisório, a questão da família acolhedora podia estar sendo em atividade, ou criar um outro programa. Na verdade, isso é uma ótima pauta para o CMDCA discutir, viu? O que fazer com crianças e adolescentes que precisam de acolhimento institucional e que a regulação só vai ter 3 dias depois? A responsabilidade, senhores, não é do Conselho Tutelar, é do município da qual aquela criança pertence. Presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador Isaú pela forma que ele se expressou e que ele se manifestou a favor. Todos nós somos a favor de qualquer profissional, qualquer servidor público, principalmente do Conselho Tutelar. Eu imagino, doutor Marcel e doutor Rony, que esse projeto, devido a questões de prazos curtos, e por falta de diálogo com o próprio prefeito, não se resolveu, não se veio isso para cá, já tudo pronto, tudo mastigado, devido às condições que os conselheiros precisam para trabalhar, mas eu tenho a minha expectativa. Quero parabenizar você, vereador Neto, por tomar a decisão de tirar do regime de urgência e para que haja
para que acontecesse esse debate, acontecesse essa explanação, para que todos ficassem cientes do que está acontecendo no município e para que as coisas melhorem. Nosso discurso, nosso questionamento é para que a cada dia as coisas se adequem, melhorem para todos os profissionais que fazem a gestão pública. E eu tenho certeza que essa será mais uma vitória do Conselho Tutelar, mais uma vitória dessa categoria, porque busca os seus direitos e é essa oportunidade. Tem um velho ditado que diz que um burro selado não passa na sua frente várias vezes, é só uma vez. Se você não montar, você perde a oportunidade. Então, essa foi a oportunidade dos conselheiros e eu acredito que o prefeito Marcelo irá rever com bons olhos para que vocês possam ser atendidos dentro da possibilidade do município. Doutor Tiago, você usou uma expressão que eu sempre digo aqui nessa casa. Nós temos um município rico e com pessoas pobres. Nós precisamos mudar essa situação, né? E eu tenho certeza que o nosso município tem condição. Eu acredito que não haja falta de boa vontade para que isso possa ser resolvido da melhor forma e todos possam trabalhar com muita seriedade, como eles já fazem, e possam ser compensados e valorizados pelo seu trabalho. Muito obrigado. Queria, aproveitando a sua fala, vereador, estender o seu agradecimento, né, inclusive para você que votou não contra a urgência da matéria e os 6 vereadores que reprovaram a urgência da matéria. Tivemos abstenção, tivemos voto favorável, mas os 6 vereadores, Ailson, Carlinhos Pereira, Dúcia, Elza, Pereira da Coelce e Thiago Santos, foram os que tiveram a atitude de reprovar a urgência, porque senão, naquele dia, teria sido aprovado e esse debate talvez não estaria acontecendo, né? Então, é louvável também a gente ressaltar esse detalhe na votação e agradecer a vocês que nos proporcionaram também hoje, a pedido da vereadora Naira, né, essa audiência. Mais alguma indagação, mais algum questionamento? Conselho Tutelar, vereadores, população, a todos que nos assistem aqui. Tem mais alguma fala para fazer? Assim iremos, então, encaminhar. Oi. Pronto, assim, antes a Arandi, pronto, a Arandi vai antes fazer uma fala, mas para dar ciência a todos, nós vamos pedir que o Conselho, né, após o término da audiência pública, se reúna aqui com os vereadores. Nós podemos pontuar, né, as solicitações, as reivindicações, as alterações necessárias dentro do projeto, para que seja encaminhado e, assim, respeitando, eu quero deixar essa ressalva, respeitando o prazo legal, né? A gente tem um prazo para que seja publicada essa lei, né? Então, assim, a gente tem até quarta-feira para fazer essa audiência, ou essa sessão extraordinária, né? Fico à disposição, cabe aos nobres vereadores entrarem em um acordo. Teríamos aí hoje, então, uma audiência, essa sessão extraordinária marcada no período da tarde. Mas, se for necessário, a gente pode solicitar para quarta-feira, para que tenhamos tempo, inclusive, de receber aí do prefeito a resposta das nossas reivindicações. Eu aproveito aqui a fala e solicito aos vereadores, se vocês estão de acordo, que a gente possa fazer essa sessão extraordinária na quarta-feira.
Observação, eu acho que, juntamente com os vereadores, com o Conselho Tutelar, também os representantes do Executivo, para pautar as reivindicações dos conselheiros. Acho que seria importante o doutor Marcel, o doutor Rony, participar também desse momento aqui com a gente. Com certeza. E que, se possível, a gente pontue aqui na audiência pública todas as reivindicações da vereadora Naira. Não, era só assim uma pergunta e saber para os conselheiros, para saber se eles procuraram sentar com o executivo para estar passando as reivindicações, se ou a secretária ou alguém que você, mesmo antes do projeto de lei vir para a Câmara, porque a demanda de vocês já existe, né, antes do projeto. Então, era isso que eu queria saber, se vocês sentaram alguma vez com a secretaria, se vocês estão trabalhando as necessidades, passando as necessidades, porque no decorrer do trabalho tem alguém que possa escutar vocês. Então, era isso que eu queria saber, ou se isso despertou através desse projeto de lei, se vocês foram tomar as dores, porque se eu tenho minha dor, se eu tenho minha necessidade, eu vou procurar alguém que possa me ajudar. É isso que eu queria saber do Conselho, ou se o Conselho passou esse tempo passando essas dificuldades sem chegar ao conhecimento do gestor. Era isso que eu queria saber de vocês. Se alguma vez vocês procuraram sentar com o prefeito, com a secretária, ou com alguém que possa ajudar a resolver os problemas. Entendeu? Na sessão anterior, que foi quando eu tive a oportunidade de fazer aquele momento de fala, que vocês me deram essa honra, foi justamente esse o nosso questionamento, que da construção nós não sabíamos que estava vindo para cá a mensagem e que esses assuntos que foram colocados em relação ao funcionamento estavam inseridos na lei. Nós não sabíamos, né? Estamos sendo muito honestos em relação a isso. Nós tivemos conhecimento do projeto só quando a Câmara entrou em contato com a gente para perguntar se nós tínhamos conhecimento da mensagem, e nós, de fato, nós não tínhamos conhecimento do que estava colocado. Em relação, também gostaria de acrescentar em relação à fala do nosso amigo Rony, e nós não recebemos vale alimentação, né? O que ele falou da alimentação é um almoço que é feito pelo auxiliar de serviços, nosso auxiliar de serviços gerais lá no próprio prédio do Conselho Tutelar, onde todos os prédios fazem dessa forma, né? Eles cozinham suas próprias comidas e se reúnem e fazem. É feita uma vaquinha para comprar o almoço dos servidores que moram no distrito. Eu almoço na minha casa, eu não recebo vale alimentação. Só para acrescentar na fala do nosso amigo Rony. Certo, era essa a minha dúvida, se o Conselho sofreu só esse tempo todo, porque, poxa, por que não procurar uma gestão que dobrou o salário de vocês? Por que não sentar, prefeito, secretário, nós estamos passando por isso. Era isso que eu queria saber, se vocês sofreram esse tempo aqui calado, entendeu? Com licença, senhora vereadora, em relação ao salário, nosso salário base anterior era R$ 1.250. Contudo, nós, de forma administrativa, acompanhamos os reajustes dos servidores. E acrescentava-se um endlock ao nosso salário, que nós recebíamos anteriormente um valor equivalente a R$ 2.400. Com a formalização do prefeito Marcelão, o salário passou a ser R$ 3.000. Contudo, com o desconto, nós passamos a receber R$ 2.600. Resumindo, o aumento foi de R$ 200. Eu agradeço o seu esclarecimento, tá bom? Uma outra questão. Tiago, você está com a resolução aí? É o Rony falando. É só olhar a data que ela foi publicada aqui no site. Alguém aqui duvidava que ia ter eleição esse ano para conselheiro tutelar? Não? Pronto. A lei que a gente está trabalhando, ela basicamente copiou e colou, com os pontos bem específicos de salário, que inclusive hoje
a gente podia ter realizado a eleição pela lei antiga. Então, a gente está trazendo uma modernização. Ninguém aqui está, de maneira nenhuma, querendo depreciar o trabalho dos conselheiros. Nós estamos adequando novas demandas. Então, houve uma reunião do Conselho de Direitos, que, inclusive, tinha 2 conselheiros tutelares, que ficou muito claro e todos assinaram a ata, que seria a comissão de elaboração do processo seletivo. Então, claro que alguém assinou ou não divulgou junto aos outros conselheiros. Foi criada a comissão, inclusive deixamos aberto para as pessoas se candidatarem. A dona Erandia estava lá. Então, a gente precisa pontuar os pedidos, assim, para a gente entender. Por exemplo, o Marcelo, quando assumiu, a gente tinha uma lei antiga com salário defasado. Ele colocou uma lei com uma outra vigente do funcionamento e atualizou o salário. Obviamente que nada obsta ele fazer isso numa potencial valorização. Mas, assim, para ficar claro que não houve nem omissão da gestão, nem muito menos do Conselho. Nós demos as transparências de vida. Houve um seminário muito divulgado pelo MP, inclusive, lá em Fortaleza, o Tiago estava, eu estava, e houve discussões de engrandecimento das políticas. E tudo hoje, gente, é pela internet. Por exemplo, nenhum conselheiro tutelar pode falar em desconhecimento da lei. Ele tem a obrigação de saber. Como nós estamos na política, nós temos a obrigação de estar no site, vendo se teve uma mudança, por exemplo, a lei do menino Bernardo, se teve uma outra mudança na legislação. Então, a gente não pode jogar uma responsabilidade que é nossa para um órgão que, em teoria, está lhe ajudando e fiscalizando. Então, todo mundo sabia que ia ter essa eleição. Nós estamos fazendo adequação de mecanismos que está deixando mais harmônico os procedimentos a nível de Brasil. Nós não estamos criando aqui algo que seja fora da curva, muito pelo contrário, com muito diálogo, vendo todos os pontos, escutando as categorias, escutando os agentes envolvidos. Inclusive, escutei muito alguns assessores jurídicos lá de Fortaleza, na parte do SEDICA. Então, para encontrar um meio termo, na parte da hora extra e do banco de hora, foi muito discutido, pesquisado com vários municípios. Então, nós estamos aqui, na verdade, nós estamos trabalhando para que chegue um consenso no sentido de que a burocracia está vencida e o funcionamento vai prevalecer de forma eficiente. Nós não estamos criando em nenhum momento mecanismo que atrapalhe isso, não. Muito pelo contrário, nem missão, nossa obrigação, muito menos a gestão, né? Então, a gente está aqui para deixar esse esclarecimento. Ninguém pode alegar que não houve conhecimento que ia ter o processo eleitoral e que esses instrumentos tanto está no site do Ministério Público, do Conselho do Ministério Público, como está no site do CONANDA, que são sites obrigatórios para quem, por exemplo, milita na parte do direito da criança e do adolescente. O Isaú já deve ter trabalhado no CRES como advogado, ele sabe também o quanto é difícil. E certamente, quando ele trabalhava no CRES, a gente fazendo um paralelo aqui entre remuneração, não seria, eu acho que não é hoje, inclusive o advogado, o assistente social do CRES, e eu não estou falando a título de depreciar, é um título de comparativo. A gente precisa evoluir em muitas questões salariais de quem trabalha no enfrentamento de situações gravíssimas, mas é uma construção. Sempre houve o diálogo no sentido de construção e de melhorar os serviços. Muito, assim, às vezes nos espanta essa questão de que não foram dadas devida transparência, mas foi, todos os mecanismos foram propostos, e inclusive o Conselho Estadual cobra muita gente, a gente cobra muito deles, aguardando procedimentos padrões, mas é um processo conjunto que todo mundo ganha. Houve a conferência do Conselho da Criança e do Adolescente, fizemos as convocações, um momento de muita construção, inclusive saiu propostas lá que o governo do Estado, com 3 ou 4 meses, já publicou uma lei no sentido, ideias inovadoras. Então, é nesse sentido que nós está todo mundo remando no mesmo barco. Nós precisamos só adequar aqui a questão mesmo burocrática e de sintonia, né? Nobre vereador Isaú. Rapidamente, aqui só para contribuir. Como essa audiência, um dos principais objetivos dela é a gente discutir o projeto de lei, eu esperava que a gente colocasse o projeto de lei para que a gente lesse artigo por artigo e assim a gente pudesse analisar, como a gente fez aqui com a lei orgânica, porque assim a gente não consegue objetivizar o debate e não consegue identificar o que a gente precisa mudar, alterar, mudar, enfim. Eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento.
Vereador, só para dialogar com Vossa Excelência, né, vi que Vossa Excelência é muito antenado às questões do Conselho Tutelar e do Sistema de Proteção de Crianças e Adolescentes, queria propor o seguinte, que após o encerramento dessa audiência pública, fosse tirada uma comissão de trabalho aqui, com a Câmara, Conselho Tutelar e a gestão, que sentasse na sala de reunião e fosse analisando ponto a ponto, para que chegasse numa proposta de convergência, né? Que chegasse uma proposta de convergência. Porque talvez, eu também imaginei que o primeiro ponto seria a apresentação do projeto, né? Para que a gente pudesse pontuar as questões. Mas como não aconteceu, e pelo avançar da hora, eu ia propor exatamente isso, que tivesse uma pausa para que as pessoas pudessem se alimentar e depois retornar no período já da tarde com o presidente Neto e uma comissão, gestão, Conselho Tutelar, CMDCA, porque é importante. Eu estou vendo que o colega, o Rony, ele tem que se definir se ele está em nome do CMDCA ou se ele está em nome da gestão. Porque é importante ter alguém do CMDCA também, que fale do ponto de vista com o olhar do colegiado, né, que é um órgão que delibera mesmo a política. E aí ter alguém da gestão, né, porque aí teria CMDCA, gestão, Conselho Tutelar e Câmara dos Vereadores, para pensar ponto a ponto e sair com um projeto de consenso para ser discutido na extraordinária. A sugestão da comissão ela é muito boa, mas eu acho que esse debate ele tem que ser realmente público, né? Porque o principal objetivo dessa audiência era realmente a gente discutir o projeto de lei. Então, que essa comissão se organize, que essa reunião aconteça. Mas eu acho imprescindível que a gente faça a leitura desse projeto de lei e a gente analise, junto com todos que a gente está transmitindo. Então, a gente vai possibilitar todos que possam compartilhar e participar do debate com a gente. Vamos disponibilizar, vereador Neto, eu já mandei para Vossa Excelência a resolução 231, que é a do CONANDA, que é o parâmetro que está sendo utilizado. E o projeto de lei, acho que Vossa Excelência podia pedir a sua assessoria para mandar para todo mundo que está, né? Vossa Excelência pudesse mandar a resolução e o projeto de lei. E a gente, para na hora da análise, ponto a ponto, vocês poderem chegarem num projeto de convergência aí. Ótima sugestão. Como já havia marcado a sessão extraordinária para o período da tarde, nós já vamos estar aqui na Câmara. Então, assim, fica à disposição a sala de reuniões. A fala de Isaú é importante em publicizar, né, as questões da lei. Eu acho que agora a gente tem que ser mais objetivo possível, tentar, inclusive nessa reunião, se todos concordarem aqui, conselho, comissão, eu vou estar aqui disposto. E, caso ainda haja debate, na votação do projeto na quarta-feira, a gente pode estender, inclusive, para dar ciência à população do que foi alterado, né, do que pode ser de benefício para a população, principalmente para o conselho, né? E, enfim, dona Nandi quer passar aqui uma informação, está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de justificar a ausência da senhora Geórgia Fontinelli, né? Ela, neste momento, está no seminário sobre as políticas públicas coordenadas pela Secretaria da Proteção Social, que amanhã eu e a Cleo também estaremos presentes neste evento em Fortaleza. Me sinto lisonjeada, né, estar aqui hoje, principalmente de um lado do meu ex-aluno, né, o presidente da Câmara, o Neto. Então, é um debate muito importante para nós. É um debate de relevância, por quê? Porque quem trabalha com criança e adolescente sabe da importância desse trabalho, sabe da importância da convivência com essas crianças e adolescentes, que muitas vezes em suas casas não têm aquele amparo, né?
eles encontram, muitas vezes, nesse grupo como Conselho Tutelar. Então, nós sabemos que nós somos parte dessas políticas públicas. Nós sabemos que nós somos partes destas pessoas que convivem com estas crianças todos os dias. E para se trabalhar criança e adolescente, realmente nós temos que ter um psicológico. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Porque de qualquer jeito e de qualquer maneira, nós sabemos que muitas delas já têm dentro de casa pessoas de qualquer jeito, da família e de qualquer maneira. Então, tem que ser essas pessoas especiais. Então, agradeço essa oportunidade, senhores vereadores, o pessoal do Conselho da Criança e do Adolescente, né? O nosso presidente Neto. Então, é um debate que ele tem que ser prolongado, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser também oportunizado, né? É uma audiência pública que ela tem que ter pessoas ouvindo, participando e dando também suas opiniões. Eu, como fiquei para o final, todas as minhas dúvidas, todas as minhas questões foram solucionadas, né? Pelo senhor Pereira, né? O Marcelo. Então, o que eu tinha de dúvida sobre toda essa lei, e pelo senhor Tiago, né? Foi solucionado através destes, né, que estavam aqui diante do debate. Então, só tenho que agradecer. Muito obrigada a todos vocês. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente audiência pública e informando que a sessão foi cancelada, sessão extraordinária de hoje, para quarta-feira, às 9 horas da manhã. Iremos continuar o debate na sala de reuniões, convidar aqui de antemão as comissões interessadas e responsáveis, né, e conselho e aos parlamentares que aqui estão presentes.